Hoje vamos ter uma aula sobre a Era Vargas, desde o golpe em 1930 até o final, 1945. Para início, a gente tem que falar um pouco sobre a política do café com leite, na qual paulistas e mineiros trocavam o poder de 4 em 4 anos. Essa disputa, que era uma vantagem para as oligarquias, tanto mineiras quanto paulistas, faziam com que o predomínio dessas oligarquias ficasse totalmente nos 2 estados do Brasil, Minas Gerais e São Paulo. Em 1929, nós tivemos a preparação para um novo candidato, que seria, no caso, indicado pelo Washington Luiz, presidente do Brasil em 1929. Ele teria que indicar um mineiro, porém, ele indicou um outro paulista, chamado Júlio Prestes. Júlio Prestes, equivocadamente, indicado pelo Washington Luiz, não poderia ser o candidato indicado. Ele não deveria ser paulista, e sim mineiro. Então deu um problema sério. E os outros políticos da época, incluindo um cidadão gaúcho chamado Getúlio Vargas, criou a Aliança Liberal, um partido para disputar a eleição e botar a boca no trombone com relação às fraudes das eleições da época, onde se utilizava o conceito da comissão de verificação, que era uma reunião no qual se fechavam as 7 chaves e indicavam aquele candidato que eles queriam indicar. Então não valia nada a votação. Depois disso, a eleição totalmente ganha de cartas marcadas, Getúlio Vargas volta para o Rio Grande do Sul e o seu candidato a vice, João Pessoa, volta para a Paraíba. Ao voltar à Paraíba, João Pessoa, por motivos pessoais, foi assassinado. E ao ser assassinado, Getúlio Vargas culpa Júlio Prestes e Washington Luiz do assassinato do seu vice-candidato à presidência das eleições de 29. Sendo assim, Getúlio consegue fazer uma preparação de um golpe e sai do Sul, levando com ele alguns tenentes e, em comitiva de trem, faz uma viagem até o Rio de Janeiro, onde depõe Washington Luiz. Nem chega a depor, porque os dois fogem, tanto ele quanto o Júlio Prestes. Tomando poder, a gente começa a primeira fase da Era Vargas, que é exatamente a fase do governo provisório. O governo provisório vai de 1930 a 1934. Getúlio tenta permanecer no poder o maior tempo possível. Porém, os paulistas, em 1932, não aguentando mais Getúlio Vargas no poder por tanto tempo, provisoriamente, fizeram então o que nós conhecemos como Revolução Constitucionalista de 32. Para a população e o convencimento geral, os paulistas deram como ideologia para a guerra a nova Constituição brasileira, que deveria ser elaborada, e, lógico, novas eleições. As novas eleições para escolher um novo presidente, que, lógico, na ideia dos paulistas, não seria Getúlio Vargas. Por quê? Porque quando assumiu o poder, em 1930, Getúlio Vargas indicou todos os interventores dos estados. E ao indicar os interventores dos estados, prejudicou nitidamente São Paulo com um interventor linha dura. E esse interventor atrapalhou aí a vida de todos os paulistas. Porém, em 32, essa desculpa de fazer uma nova Constituição e ter uma nova eleição era realmente o que os paulistas queriam. Mas, na verdade, o maior interesse deles era retomar o poder político que eles haviam perdido lá em 29 e depois, lógico, com a Revolução em 30, que prefiro chamar de golpe ao invés de revolução. Em 34, eles deveriam, então, fazer um novo pleito eleitoral. De 32 a 33, com a guerra, houve um acordo entre paulistas e Getúlio. Depois de alguns meses de guerra, em 32, os paulistas foram considerados perdedores. Porém, eles ganharam em característica política, porque eles conseguiram com que Getúlio fizesse uma nova Constituição e realmente tivesse uma nova eleição.
Porém, o acordo privilegiava Getúlio Vargas no seguinte sentido: ele se autoproclamou candidato único. Então, quem venceria as eleições de 34 seria o próprio Getúlio Vargas, permanecendo no poder por mais 4 anos até 38. Porém, já com a eleição cartas marcadas, Getúlio começa então a segunda fase da era Vargas, que na verdade se chama governo constitucional, que vai ou teria que ir de 1934 a 1938. Porém, durante esse governo constitucional, Getúlio Vargas passou por 2 momentos que são significativos. O primeiro momento é em 1935, com a intentona comunista, liderada por um cara chamado Luiz Carlos Prestes, que não tem nada a ver com o Júlio Prestes da eleição lá de 1929. Esse Luiz Carlos Prestes foi conhecido como o Cavaleiro da Esperança. Ele também era tenente e queria realmente mudar a situação do Brasil, porque depois que Getúlio assumiu o poder, os dois brigaram. E o Luiz Carlos Prestes teve que morar no exílio. E como exílio, ele morou na União Soviética, conhecendo lá Olga Benário, que foi primeiro sua guarda-costa e veio a se tornar sua esposa real. E vieram para o Brasil em 1935, já instruídos, para fazer uma revolta, tirar Getúlio Vargas do poder, que foi a chamada Intentona Comunista de 1935. Foram pegos, não deu certo, Getúlio afirmou-se no poder e os dois saíram do jogo político. Porém, em 1937, foi dada a cartada decisiva para se manter no poder. Getúlio Vargas criou um documento falso chamado Plano Cohen, feito pelos socialistas querendo tomar seu lugar no poder. Então, diante desta farsa, Getúlio conseguiu forçar a população a acreditar que o golpe que ele daria em 1937 seria em benefício da nação brasileira. Dito e feito, em 1937, Getúlio dá um golpe nele mesmo, que foi o chamado Estado Novo. Esse Estado Novo foi o primeiro início da fase ditatorial do governo Getúlio Vargas. É a terceira fase, governo ditatorial, que vai de 1937 até 1945. De 1937 a 1945, ele tomou o poder e concentrou esse poder em suas mãos, adotando medidas fascistas, nazistas, de acordo com o sucesso desses programas na Europa. Ele implementou no Brasil a Carta del Lavoro e ele pôs outorgadamente, ou seja, de forma imposta, uma nova Constituição para o Brasil. E essa nova Constituição, ela foi apelidada de Constituição Polaca, porque ele literalmente copiou a Constituição da Polônia e implementou no Brasil com poderes exclusivos em suas mãos. Logo depois, como esse golpe que ele deu nele mesmo previa a concentração do poder, logo depois, em 1939, nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. E com a desculpa de que durante a guerra não se pode fazer eleições, Getúlio Vargas permanece no poder durante toda a Segunda Guerra Mundial, tendo que optar durante esta para a fase americana, em termos de apoio aos aliados, já que em 1942 ele teve um acordo e uma reunião no norte do país com o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, e acertou que a base americana de Natal seria agora a base para que os aviões americanos pudessem chegar à África e combater um exército alemão, o Afrika Korps, na Alemanha. Diante de toda essa situação, o Brasil optou não mais vincular-se, através do seu governo, com os fascistas nazistas. Então ele optou pelo lado americano liberal. E a partir de então, o seu governo ficou contraditório. Ao ficar contraditório, esse governo, ele ficou não podendo continuar por ele próprio. Getúlio até tentou um novo golpe em 1945, chamado queremismo. Ele pegou as bases políticas dele, da população e dos sindicatos, e tentou
fixar-se no poder mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Porém, como era a contradição da forma política que ele governava o Brasil e a linha dos países que ganharam a guerra eram contraditórias, ele foi forçado a sair do poder. Forçado a sair do poder, ele não bateu de frente com os militares. Ele aceitou a derrota política, voltou para o Rio Grande do Sul, se candidatou a senador, venceu as eleições e só em 50, depois do governo Dutra, ele, de forma garantida pela Constituição, num pleito eleitoral, ganhou a eleição e ficou por mais 4 anos. Então ele fica de 1950 a 1954 no poder, com uma forma nova de governo, o chamado populismo. E aí, quando ele, em 24 de agosto de 1954, diante das pressões e logo depois do atentado contra o Carlos Lacerda, ele tomou por bem, depois de uma reunião ministerial, se matar, com uma bala no coração e deixando à posteridade a carta testamento, dizendo que saía da vida para entrar na história. Então, esses 15 primeiros anos, de 30 a 45, é a primeira fase dessa era Vargas. E de 50 a 54, a fase final do Getúlio. Por isso ele governou 19 anos o Brasil. Foi o presidente que mais governou e é a lenda política que é até hoje, por causa destas circunstâncias de vida. Obrigado, até a próxima.